Bom, o Corinthians anunciou a contratação de Fernando Diniz. Não é uma troca só de treinador, uma troca completamente de filosofia de jogo, né? Sai Dorival Júnior e entra um dos, se não o técnico mais polêmico do Brasil nos últimos anos em termos de futebol jogado, né? E isso é uma mudança completa de rumo do Corinthians em comparação com o que a gente viu nas últimas mudanças de treinador, né? O Corinthians não tem uma grande filosofia de jogo, tanto que se falou de vários nomes, cada um num estilo completamente diferente do outro nos últimos, nas últimas horas ali. Mas a chegada do Diniz foi bastante rápida. O Corinthians, basicamente um dia após a sua demissão, menos de 24 horas após a demissão do Dorival Júnior, já consegue a contratação de um novo técnico e ele é Fernando Diniz. Vamos começar falando o que ficou ali com o Dorival, né? Porque são pontos positivos que a gente não pode deixar de destacar. Houveram sim coisas positivas que se podem e se devem destacar, eu diria, no trabalho do Dorival Júnior. O principal ponto positivo, aliás, ótimo desempenho no mata-mata. Principalmente na Copa do Brasil do ano passado, o time cresce muito em jogo grande. Eu acho que foi o grande ponto positivo do Dorival. Conseguir motivar os jogadores para jogos específicos. Faltou muito a coisa durante o Campeonato Brasileiro, mas em jogos específicos ele conseguia tanto motivar o time quanto montar um time que conseguisse enfrentar o elenco do time adversário da melhor forma possível. Foi assim durante todo o mata-mata da Copa do Brasil, principalmente contra o Palmeiras, contra a equipe do Cruzeiro e o Vasco. Nesses três jogos, principalmente o Corinthians conseguiu jogar muito bem e usar o que o adversário tinha de pior, usando a seu favor. O Cruzeiro que teve uma vitória muito forte fora de casa, o jogo contra o Palmeiras com a vitória nos dois jogos contra o Palmeiras e jogando melhor que o Palmeiras inclusive, contra o Vasco um jogo muito esquisito em casa, onde o Corinthians quis sobreviver em casa para decidir no Maracanã e no Maracanã o Corinthians foi campeão tranquilo. Então acho que foi o grande momento do Dorival Júnior que ele conseguia fazer esse elenco se sentir desafiado. Eu acho que esse é o grande mérito do Dorival Júnior nesse trabalho que ele fez no Corinthians nos últimos meses. Aí, além, obviamente, das duas taças, né? Mas, em compensação, os grandes problemas eram a oscilação de desempenho enorme, assim. O time oscilava e oscilava demais. Tinha muita dificuldade de manter o alto nível por uma sequência grande de jogos, principalmente em jogos menores. O time entrava como favorito e jogava em baixa intensidade, perdia gols que não podia perder, jogava meio sem ligar muito para o que estava acontecendo, assim, e não conseguia se impor contra esses times, né? Então, era um time pouquíssimo confiável durante o dia a dia. Era um time extremamente competitivo quando precisava, mas em compensação pouquíssimo confiável durante o dia a dia, né? Um time que era mais reativo do que propositivo durante vários momentos e tinha muita dificuldade de entrar em defesa fechada. E isso piorou em 2026, mesmo com o que para mim houve uma melhora de elenco com o Corinthians em comparação de 2025, com o que tinha em 2025 e o que tem em 2026. E aí a gente já, agora, deixando de falar o Dorival, que é passado, e olhando para o futuro do Corinthians, que é Fernando Diniz. Gostando ou não, o técnico do Corinthians é Fernando Diniz. E o Fernando Diniz, ele tem um estilo de jogo muito próprio. Ele tem o jogo que se chama de antiposicional, né? Os jogadores dele gostam de se concentrar, quer dizer, ele gosta que seus jogadores se concentrem em um lado específico do campo em muitos momentos. Então, diferente, por exemplo, o Guardiola, por exemplo, ele gosta de abrir o campo. O Diniz, ele meio que estreita o campo e cria superioridade em pontos específicos. Ali, né? Você coloca todo mundo para jogar da ponta esquerda, ou todo mundo na direita, ou todo mundo pelo meio. É muito diferente do que fazem
a maioria dos técnicos e que é a ideia predominante no futebol hoje. Então é muito específico. Tem a famosa saidinha do Diniz, né, que a galera reclama muito e tal, por mais que não seja algo único dele, muitos técnicos, a maioria hoje fazem esse tipo de jogo com a saída de bola desde o goleiro. O Diniz às vezes leva isso ao extremo, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É um jogo muito apoiado e de muita aproximação. Que a ideia é bem simples: controlar o jogo, dominar a posse de bola, criar superioridade em espaços curtos. É essa a ideia. E aí leva a alguns problemas. A exposição defensiva. O time do Diniz normalmente são muito expostos defensivamente e precisando normalmente que alguém que corra muito para se defender e seja muito rápido na recomposição, o que o Corinthians não tem. Uma necessidade física muito alta. É muito importante você ser forte no time do Diniz, você conseguir se manter fisicamente no time do Diniz. E isso também foi um problema durante toda a era do Dorival no Corinthians. E você depende de muita qualidade técnica, o que eu acho que não é um problema no elenco do Corinthians. O Corinthians tem muitos jogadores com altíssima qualidade técnica. E aí eu acho que é um dos pontos onde o Corinthians pode ganhar. A gente tem Memphis Depay, Rodrigo Garro, Breno Bidon, André, Matheus Bidu, o próprio Mateuzinho, Lingard, que chegou agora, o Zaccaria Labiade. São jogadores que são muito técnicos, que têm uma capacidade de passe. O Mateuzinho um pouco abaixo desses, mas o Bidu, por exemplo, é um cara que eu acho que vai encaixar perfeitamente no esquema do Diniz. O Garro é um cara que eu acho que tende a crescer de rendimento muito, porque é um cara que consegue fazer essa função. O Breno Bidon, sendo cara de tal ritmo, eu acho que é um cara que pode ganhar muito. O Zaccaria Labiade, que é um cara que dá pra ver que ele tem uma boa qualidade de passe, pode ser um cara que ganhe espaço. O Breno Bidon, que é um cara que faz basicamente todas as funções do meio campo. Eu acho que com o Diniz pode encaixar muito bem. Eu acho que são jogadores que que já chegam com o estilo que o Diniz vai gostar. Diferente de alguns jogadores que vão precisar evoluir. E aí o principal fator que tá todo mundo falando é o Hugo, né? O Hugo é um goleiro que tem muita dificuldade com a bola no pé. E ele vai ter que sair jogando. A gente já viu e aí o Hugo tem uma vantagem, que o Hugo é muito jovem. O Hugo tá longe de ser um goleiro velho. Ele é um cara que vai ter que evoluir com o jogo com os pés. A questão é se o Diniz vai conseguir fazer isso. Ele conseguiu fazer o Fábio, que era um goleiro mais velho, se adaptar a jogar com os pés. Mas ele não conseguiu fazer o Cássio, por exemplo, se adaptar a jogar com os pés, que também é um goleiro que tem muita dificuldade com a bola no pé. Então vai ser uma questão a saidinha de bola, a lá Diniz, como o pessoal sempre fala, por ali. Um cara que eu acho que pode evoluir é o André Ramalho, que é um cara que tem qualidade no passe. Ele pode conseguir fazer esse tipo de saída. Ali eu acho que pode ser uma questão importante. O Gabriel Paulista, acho que é um cara que pode evoluir também nessa saída de bola. Eu acho que o Corinthians pode perder o seu melhor zagueiro em muitos momentos, que é o Gustavo Henrique, porque ele não tem tanta qualidade assim na saída de bola, na minha opinião. Então acho que pode ser um problema pro Gustavo. Um cara que eu acho que pode evoluir muito é o Choca, porque é muito jovem, tem 21 anos, se eu não me engano, então é um cara que eu acho que tem um potencial de evolução, e se ele conseguir encaixar nesse esquema do Diniz, eu acho que ele tem um bom potencial para crescer. E um cara que eu acho que o pessoal tá falando pouco e eu acho que pode se dar bem é o André Carilho, que é um cara de muita mobilidade, muito bom passe. É um cara que faz várias funções também, ajuda muito na saída de bola. Se o Diniz conseguir manter ele ligado, eu acho que é um cara que pode fazer sim muita diferença, eu acho, nesse elenco, né? O Diniz tem uma característica de recuperar jogadores. É uma coisa que já aconteceu e o Diniz já fez em vários times. Eu acho que pode muito ser um problema, ser uma solução ali pro Corinthians salvar alguns jogadores ali que parecem mais escanteados, né? E a gente vai ver se vai dar certo ou não, é outros 500, mas eu acho que é uma coisa. Mas aí eu acho que a gente pode entrar em algumas questões de risco. Primeiro, o Diniz, ele é extremamente rígido em absolutamente tudo. Ele é um cara que não abre mão das ideias dele de maneira nenhuma.
em alguns momentos ele teve muita dificuldade em adaptar essas ideias. E eu acho que isso pode ser um grande problema no Corinthians, porque o Corinthians vem do Dorival Júnior, que tem um estilo de jogo muito diferente do Diniz. É um cara que se adapta mais ao grupo, o Diniz é um cara que faz o seu grupo se adaptar a ele. Isso pode ser um problema, sim, do Diniz e invariavelmente virou um problema em todos os times que o Diniz comandou até hoje. Então acho muito difícil que não vire um problema quando o assunto é Corinthians. A gestão do elenco pode ser um problema também. Ele é um cara de personalidade muito forte. E o Corinthians tem muitos jogadores que também têm essa personalidade muito forte. Isso pode acabar gerando atritos também quando a gente olha nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele é um cara que tem boa relação com grandes jogadores. Os grandes jogadores treinados pelo Diniz amam ele. A gente vê vários jogadores ali elogiando, como o Ganso. A gente vê o Felipe Melo no Fluminense também elogia muito ele. O Neymar elogiava ele muito na seleção. Os jogadores que tiveram com ele geralmente o elogiavam muito. Então a gente tem isso. Alguns outros tiveram atritos ali, né? O principal caso é o Tietchan, apesar do Tietchan ter se dado muito bem com ele agora novamente na volta ao Vasco, né? Que é na volta dos dois a trabalharem juntos. Mas é uma relação que pode ser um pouco 8 ou 80, né? E aí a gente não pode esquecer. Bom, e aí o que para mim é o verdadeiro problema do Diniz no Corinthians? Intensidade. E a questão não é os jogadores serem jogadores de baixa intensidade, porque eu acho que o Corinthians até tem alguns jogadores que podem jogar em alta rotação. O problema do Corinthians é físico. O Corinthians vem mal fisicamente desde o ano passado. É um time que cai muito de rendimento na segunda etapa em quase todos os jogos. E um modelo que exige uma intensidade alta e uma movimentação constante, juntando com um time que tem problemas físicos, aí eu acho que é o grande problema e a grande dificuldade que o Diniz vai ter. O Corinthians precisa dar um jeito. Não sei se o problema é o departamento de fisiologia do Corinthians que não está preparando bem. Aí precisaria de um especialista da função para falar, mas o Corinthians tem muitos problemas físicos, sim. E o próprio elenco sabe disso. A gente já teve muito essa reclamação por ali. Então acho que são jogadores. É um momento. É o grande ponto para mim de negativo dessa contratação. Então acho que isso pode ser um grande problema. Isso vai ser agravado porque o calendário é extremamente pesado. E fica muito crítico nesse momento. A gente já tem agora uma estreia na Libertadores, fora de casa, na Argentina, contra um time que nunca jogou Libertadores. É aquela receita de tragédia do Corinthians na Libertadores que o torcedor conhece. E a gente reza para que isso não se retorne novamente. Mas é uma coisa que é um problemaço pro Corinthians essa estreia de Libertadores, a estreia do Diniz. O Corinthians, um bom resultado lá seria importantíssimo para as pretensões do Corinthians no campeonato. Depois a gente já tem Campeonato Brasileiro com clássico contra o Palmeiras, já na próxima rodada. E aí já tem outro jogo de Libertadores, tem mais jogo de Campeonato Brasileiro, depois tem Copa do Brasil. É uma sequência muito pesada e sem pausa. Ou seja, a gente não pode esquecer, vai ter pouquíssimo tempo para treinar, numa alta exigência física e uma necessidade imediata de resposta de um time que não vence há mais de 9 partidas. E aí é tudo que o Diniz não precisa para uma estreia de campeonato a gente ter esses três fatores. São pouco tempo, alta exigência e necessidade de resposta imediata. Soma-se isso, a falta de tempo e ao calendário pesado, pode ser que o Corinthians entre numa maré muito ruim durante esse mês de abril. Então é muito importante o Corinthians ser mais inteligente nesse caso. E conseguir dosar isso da maneira certa, conseguir controlar isso vai ser fundamental para o Corinthians conseguir um bom resultado. Então vamos lá. Outro fator, alguns jogadores eu acho que podem perder espaços, que são jogadores que têm mais dificuldade técnica.
São jogadores ali que são mais físicos que construtores, como o Ranieri, por exemplo. Que é um cara que tem que não tem tanta qualidade na saída de bola assim. Até tem uma boa inversão de jogo, tem algumas características positivas. Mas eu acho que é um cara que pode sofrer um pouquinho no modelo de jogo, apesar de ser uma coisa que o Diniz vai precisar, que é um soldado ali no meio de campo. O Ranieri é um soldado ali no meio de campo, é um cara que corre por 3 se precisar, vai se desdobrar. Então acho que mas é um cara que pode perder um pouco de espaço nesse time do Corinthians. Acho que o Vitinho talvez seja um jogador que perca um pouco de espaço no elenco que ele tinha com o Dorival. O Alan talvez seja um jogador que possa se dar bem também, que eu esqueci de citar. Enfim, o Corinthians pode. O elenco do Corinthians acho que tem muitos problemas. O elenco do Corinthians é muito desequilibrado. Por mais seja melhor do que o elenco que foi campeão da Copa do Brasil do ano passado. Acho que o Corinthians se reforçou e melhorou quase todas as reposições que teve. Talvez a troca do Alan pelo Maicon não seja um grande avanço também, mas não chega a ser uma perda, na minha opinião, também. Então, é isso. Enfim, eu acho que o trabalho vai acabar dependendo de 3 coisas. Primeiro, o tempo, que é algo muito raro no Corinthians. Ele vai ter que ter tempo para treinar. Ele precisa ter uma sustentação interna, tanto de cima, que é a diretoria, quanto, entre aspas, de baixo, que é o elenco. Ele vai precisar ser sustentado tanto pela diretoria quanto o elenco. Ele vai precisar ser bancado por esses 2 fatores importantes para o Corinthians. E a torcida. E aí eu acho que é o mais difícil, porque o Diniz, ele causa extremos. O Diniz, ele é o tempo todo 880. Ou você o ama ou você o odeia. E aí isso pode ser um grande problema. Eu já vi gente falando que o Diniz é a melhor escolha, o Corinthians é o favorito ao título da Libertadores. Eu já vi gente decretando o rebaixamento do Corinthians no final do Campeonato Brasileiro. Então, é aquilo, é 8 ou 80, é amor ou é ódio. E a verdade não tá nem em um dos 2 pontos, assim. Eu acho que essa é a grande questão para esse início de trabalho do Diniz. Bom, a gente fica nessa conclusão, né? A troca do Dorival pelo Diniz não foi uma mudança simples e não é uma mudança só de treinador. A gente tira um time que é competitivo nos jogos grandes somente e que é irregular no dia a dia para um time que vai ter que ser extremamente dominante com a bola, mas que vai ter que ser mais exposto. Vai ser bem complicado. E é aquilo que eu já vi uma galera falando e eu assino embaixo. O Diniz, ele é uma experiência. Porque ele é um cara com um estilo de jogo único. E aí, você tem 2 opções. Ou você aceita e abraça essa experiência e curte o momento, seja o que Deus quiser, acredita no trabalho, dá respaldo e vai pra cima junto com ele. Ou você vai fazer o contrário, ir pra cima, reclamar, causar, atacar, que não é uma característica da torcida do Corinthians, muito pelo contrário. Então eu torço para que a torcida compre o barulho nesse começo de trabalho. Se o trabalho desandar é outros 500, mas a torcida tem que comprar nesse início de trabalho e é para ser fundamental. Então o Diniz é aquilo, ou você curte o trabalho dele ou você sofre. Tome a sua decisão. Escolha curtir, porque eu acho que a experiência de Diniz no Corinthians vai ser extremamente interessante. E aí a gente chega no final aqui desse vídeo, que, cara, se o Dorival... O grande problema do Dorival era a falta de constância. O do Diniz é que ele é extremamente convicto, pro bom e pro mal. É um calendário caótico, o físico tá em baixa, a pressão em cima do Corinthians tá enorme, e o Corinthians não escolheu ir pelo lado seguro. Escolheu fazer uma aposta. E aí, vai de você acreditar na aposta ou não. O Corinthians deu um all-in na temporada, talvez, com a decisão do Diniz. Ele vai ter bons momentos, ele vai ter maus momentos. O Corinthians vai ter jogo que não vai encaixar, vai ter jogo que vai encaixar demais. E aí, o que nos resta é esperar o bom ou o mau momento chegar, porque eles chegarão na mão de Fernando Diniz. Enfim, é isso. Curta, comenta, compartilhe, deixa seu like, deixa sua opinião. Quero saber, você é a favor ou contra a vinda de Fernando Diniz ao Corinthians? Independente de você ser a favor ou não,
a decisão já está tomada. Então, bem-vindo, Fernando Diniz, que faça um grande trabalho no Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu.